Bom dia! Vamos começar mais um devocional. Vamos ler no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Vou ler mais uma vez. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O livro de Naum, quem não conhece, é um livro da Bíblia, é uma das profecias menos conhecidas do Antigo Testamento, né? Mas no livro de Naum fala, né, que mesmo em tempos de julgamento, mesmo em meio ao caos, Deus ele continua sendo bom. Ele é um refúgio, um lugar seguro para aqueles que nele confiam, né? Como eu falei no versículo. Então, quem foi Naum, né? Naum, ele foi um profeta do Antigo Testamento, né? E Naum, né, ele foi um profeta que fez uma profecia contra a cidade de Nínive, né? Que ela era uma cidade conhecida por crueldade e opressão. E através de Naum, né, Deus ele anunciou o fim daquela opressão, né, naquela cidade. Ele passou a mensagem que Deus deu a ele, né? Para quem não sabe, né, antes de Naum, né, Deus já tinha usado Jonas para falar com aquela cidade, né, para que eles se arrependessem. Mas mais uma vez a maldade daquela cidade voltou de novo, né? Então Deus enviou Naum para anunciar o seu juízo. A mensagem de Naum mostra que Deus ele é soberano sobre as nações, né? E que embora demore a justiça de Deus, ela sempre prevalece. E no meio dessa mensagem, né, de destruição naquela cidade, surge um versículo, né, que é o versículo de Naum 1:7. Surge um versículo cheio de esperança. E ele nos lembra, né, Deus nos lembra que enquanto o juízo de Deus alcança os ímpios, a sua bondade protege os justos, né? E quantas vezes, né, nós enfrentamos momentos difíceis, né? E a gente se sente cercado de forças que parecem maiores do que nós, né? E Naum nos convida a olhar para Deus como o nosso abrigo, como a nossa segurança e como o nosso consolo. Você já ouviu aquela frase que diz assim: uma fase ruim não define que a vida será ruim? Às vezes, sabe, a gente passa por momentos tão difíceis, né? E a gente se sente assim no fundo do poço. Nesses períodos, é comum a gente tentar explicar para outras pessoas como nós estamos, né? E muitas das vezes as palavras elas não saem. E a boa notícia é que existe alguém que você não precisa nem mesmo tentar explicar, porque ele já sabe exatamente como você está se sentindo, né? Como eu estou me sentindo. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele sonda o nosso coração, ele nos conhece profundamente, ele conhece cada pensamento, cada tristeza e cada angústia que você carrega. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus está ali, entendendo o que está se passando na sua mente e no seu coração. Pode até parecer, né, que a dor, ela está distante e indiferente,
Mas na verdade, Deus ele está cuidando de você, de cada passo que você dá. Porque mesmo que você não consiga sentir a presença dele, ele está lá ao seu lado, te cuidando, te protegendo, te livrando de todo mal. E em 2 Coríntios 12, capítulo 9, versículo 9, está escrito assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso significa que mesmo quando a gente se sente fraco e incapaz, a graça de Deus, ela é suficiente para nos sustentar. E Deus, ele transforma o seu poder, os nossos momentos de fraqueza, em oportunidade para a gente experimentar o poder dele de uma forma profunda. Naqueles momentos em que você acha que você não vai conseguir, né? A graça de Deus é o que nos levanta e nos dá força. Se você está passando por um momento de angústia, corra para o Senhor. Ele é bom e fiel. Confie em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parece não estar nada bem. Ele protege aqueles que nele confiam. Lembre-se, Deus ele é justo, mas também ele é amoroso. O seu cuidado está disponível para todos aqueles que o buscam. Deus é bom, mesmo quando o mundo parece ruim. A bondade de Deus não depende das circunstâncias. Mesmo quando há julgamento, guerras ou crises, Deus ele ainda continua sendo abrigo para aquele que nele se refugia. Muitas vezes, né, quando há tempos de angústias, corra para os braços de Deus, não para longe dele. Porque muitas vezes, quando tudo desaba, as pessoas elas se afastam de Deus. Mas a palavra dele, no livro de Naum, nos mostra que é o contrário. É nesses momentos que a gente precisa mesmo correr para os braços de Jesus, porque ele é o nosso refúgio e socorro presente nos dias da angústia. Então não importa quão escura, quão difícil está a fase que você está passando. Lembre-se, Deus ele é bom, mesmo quando as circunstâncias da vida digam não. Deus é bom o tempo todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um dos versículos que eu mais amo, é que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque ele é muito verdadeiro. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito, né? E a sua presença é constante na nossa vida. Ele mesmo disse que ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos séculos. Até na eternidade, Deus ele estará conosco. Então, confia nele, pois a tempestade vai passar e você vai encontrar paz em seu amor. Que Deus abençoe o seu dia, que essa palavra entre no seu coração, que seja feita a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus.